Seja bem-vindo a mais um Sem Rede, cá estamos para mais um programa. Hoje começamos com 3, esperámos terminar com 5. Aqui para já vamos referenciar quem aqui está. Ângelo Pinto aqui à minha direita, à minha esquerda o Pimenta Dias, a Mânio Couto, ali na técnica o Álvaro Almeida. Espera-se a todo momento a presença do Nuno Coelho e do Rui Faria, que devem estar realmente com problemas de trânsito, que hoje, como sempre, é muito também aqui pelos lados da Rio Tinto. Bom, uma semana que recheada também, como sempre, com novidades. Há sempre algo a dizer do Gondomar, espero que alguém tenha algo para comentar. Uma das coisas que me chamou particularmente a atenção foi a poluição do Rio Douro, sobretudo com partículas que vêm num estado bem perigoso. Há mais plástico do que larvas de peixe. E segundo também me parece, os nossos amigos espanhóis também têm alguma culpa no cartório por causa disto, embora a reportagem, não sei se tiveram a oportunidade de ver, mas as hectares que foram contatadas disseram que estavam a cumprir os preceituados e a lei, portanto não sei. A Rosa Mota indignada pelo facto do pavilhão se chamar também Superboc. Também outra coisa aqui que é de notar, é o alojamento também, a situação do alojamento no Porto, o alojamento local em detrimento da habitação. É também um comentário que eu queria que vocês também aqui tivessem. António Costa quer o orçamento aprovado ainda este ano. O Web Summit vai estar aí também à porta. Segundo o Ministro da Economia, é uma imagem que está a mudar Portugal, esta organização. O Governo quer alargar incentivos fiscais para a compra de carros elétricos. É uma situação algo que também me chamou a atenção. Isto porque vi uma reportagem, se faz incentivos fiscais a uma bateria que custou 30 mil euros a uma situação de uma reportagem de um sujeito que comprou uma viatura e que, ao comprar a bateria, despende 30 mil euros. Não vou dizer a marca, porque vai fazer publicidade, mas, de facto, achei isto um incentivo, ou um grande incentivo para quem quer comprar carros elétricos. Portugal é o terceiro país com mais riqueza em paraísos fiscais. Enfim, são receitas perdidas num valor equivalente a 1% do PIB, 50 milhões entre 2001 e 2016. O problema é que não é só Portugal, há a conivência de todos os países aqui à nossa volta, porque também fazem o mesmo e ninguém quer realmente impor uma lei que proíba isto. O PCP propõe a gratuidade das creches e fim de taxas moderadoras. Há também problemas com a gestão em Almada, no tempo de Judas. É uma questão também que hoje foi dada, foi notícia hoje. Enfim, este também é outra situação, é um tempo de investir em Portugal, diz o Ministro da Economia, é a altura de investir em Portugal. Bom, eu tinha aqui mais temas, mas não vamos discuti-los todos com certeza. Vamos começar pelo Rui Faria hoje. Não sei se comecei pelo Ângelo, agora para aqui, vejo para ali. Rui Faria, aliás, eu anunciei, está aqui presente, espero a todo momento que apareça o Nuno Coelho. Rui Faria, de Gondomar, há algo para dizer, alguma coisa que, para além daquilo que aqui anunciei, ouvi o Rio Douro, também abrange o óbvio, Gondomar. Sim, antes de nada, boa noite, peço desculpa pelo atraso, os transportes continuam. Eu também disse um sistema caótico, mas pronto, consegui chegar a tempo. Eu ainda pensei que ia chegar mais atrasado, que andava à procura da cerveja Cristal e dar-me só Superboc, e eu não, que era para trazer para vocês, mas não consegui trazer. As coisas boas estão atrasos, não é? Foi a inauguração da Rosa Mota. Exatamente, pronto. E também ainda pensei em ver as obras, pensei em ver as obras também ali do Hospital da Ala Pediátrica, mas acho que não consegui encontrar a obra, pronto, também não sei o que é que está-se a passar. É só reunir hoje, vamos lá. Estou a gostar. Sobre Gondomar, está tudo em preparação, deve estar tudo a preparar-se para a gala de desporto, que vai haver no próximo dia 9, devem estar a sortear as pessoas para sair, deve estar a haver algumas coisas, ainda não tem havido movimentação, mas tudo que tem havido atividades desportivas, com grande empenho das pessoas, notam que há uma grande adesão das pessoas a participar nisso, nas atividades culturais. Nota-se que era uma aposta que deviam fazer e não fazer apostas em coisas abrangentes que só vão trazer, que
são ao Executivo. Acho que devem apostar mais nas coletividades para continuarem a fazer atividades ou contratar empresas credíveis no mercado que possam fazer a diferença. Porque, por exemplo, neste fim de semana, dou um exemplo, por acaso participei, costumo participar noutras situações, noutras caminhadas. Houve várias caminhadas, mas uma delas foi o trail das Nozes, que podemos percorrer algumas zonas engraçadas daqui de Gondomar. É o tal projeto que deve ser feito. Se calhar é muito melhor apostar nessas empresas e nessas coisas do que apostar em empresas de fazer publicidade e marketing. Gasta-se €500 mil e ninguém diz nada. Aliás, isto é daquelas coisas que desaparecem em notícias que são rapidamente abafadas. Típico do Executivo Socialista, que consegue abafar as notícias. Mas nós temos aqui coisas, o resto. Houve aquela confusão das chuvadas que destruiu os passadizos de Rio Tinto. Rapidamente também não soube o que se passou, não se apresentou soluções, não se disse mais nada, estão a reconstruir se não estão. Podia haver um cuidado e aí digo, o Executivo devia fazer uma certa publicidade, de fazer uma certa intervenção e dizer que estavam a recuperar nada, pelo visto que ainda está tudo encostado. E isto é aquilo que eu digo, muitas obras estão a ser feitas cá, em Gondomar, não têm planeamento, que deviam ser pensadas e estruturadas de maneira que não prejudicassem a vida dos municípios. E quem o ouvir até deve pensar que Gondomar está transformado em estaleiro. Pá, muitas obras a ser realizadas. Não, algumas. Não, são obras todas no mesmo sítio, mas pronto. Mas continuo a dizer que deviam ser ponderadas e deviam ser estruturadas. Não é fazer obras que mexem com as pessoas em alturas complicadas. Pronto, para já, é o que eu digo. E Gondomar, a única coisa que estamos a ver agora proximamente é só a gala do desporto. É a única coisa. E houve esse fim de semana o capítulo do Caldo de Nabos de Gondomar. Pronto. A ver qualquer coisa, há sempre qualquer coisa. Sim, mas em que eu participei, falo nisso porque o resto não tenho mais dias para poder participar em mais nada. Pedro Dias. Se quer falar de Gondomar, pode falar do que quiser. Se não lhe apetecer falar de Gondomar ou se não tiver algo, abre com qualquer tema que lhe tenha despertado mais a atenção. Isso não é obrigatório. Não obriga ninguém a falar de Gondomar. Eu achei muito interessante aqui o nosso amigo Rui Faria fazer um flick-flack, porque fugiu àquilo que me parece que é importante em Gondomar, não é? Havendo novidades, parece fresquinhas ao nível do PSD Gondomar, estranho que o Rui Faria não as tenha colocado, mas também não sou eu que as vou do PSD Gondomar, pelo menos de momento. Não, do PSD Gondomar, neste momento falamos de Gondomar, quando falarmos sobre a política então de Gondomar... o PSD não é Gondomar. Não, isto é a política. É um subsetor, isso é um subsetor. Ora bem, conforme... Mas fala, não falou ele, fala você. Não, eu quando chegar à altura da política... Falarei quando está a falar de casos não estou a falar de casos nenhum, falarei quando achar oportuno falar, porque senão os passarinhos deixam-me dar informações e eu não quero. Temos que preservar. Olha, eu queria falar de Gondomar porque prometi-lhe a semana passada que iria inaugurar uma rúbrica com números sobre Gondomar. E como eu gosto de cumprir as coisas, ou pelo menos tentar, queria falar de Gondomar, mas achei interessante uma publicação do Instituto Nacional de Estatística, que se chama Estatísticas do Rendimento ao Nível Local, que... interessa esse que me parece oportuno colocar, sobretudo para os gondomarenses que quiserem procurar essa informação, porque cada vez mais assistimos ao vender de um Gondomar em franco progresso. Infelizmente eu não vejo esse progresso, mas se calhar porque preciso trocar óculos. Mas a verdade é que os números parece dizerem o contrário. E então é assim. Segundo esta publicação do Instituto Nacional de Estatística, que já referi, Estatísticas do Rendimento a nível local, com base nas declarações entregues do IRS em 2018, portanto, relativas a 2017,
o rendimento bruto por agregado familiar dos gondomarenses, estamos a falar evidentemente sempre em médias, era de 15.853 euros anuais, o que dá um valor mensal de 1.321 euros por cada agregado fiscal de 2020. Agregado? Fiscal. O agregado fiscal é o que sujeito A e o no... sujeito B, que pode ter dependentes ou não, portanto, mas isso é que são os agregados fiscais. Portanto. Sim, Presidente. Ora, comparando isto com a média da área metropolitana do Porto, que devo fazer notar, tem concelhos marcadamente urbanos, mas também tem concelhos rurais e, portanto, isso deve ser sempre um fator a avaliar quando se fala destes números. Dizia eu que a média da área metropolitana do Porto, no que respeita ao rendimento bruto do agregado fiscal, é de 17.773 euros. Ou seja, Gondomar fica abaixo da média metropolitana, qualquer coisa como 1.500 euros ano, não é? O que dá cerca de 100 e poucos euros mês, que do meu ponto de vista é relevante relativamente aos ganhos de quem trabalha e que reside em Gondomar em comparação com esta média, é a média metropolitana. Da população ou é a média dos concelhos? É a média dos agregados fiscais. Sim, está bem, isso eu percebi, mas quando faz a agregação ao distrito, não é? Não, estamos a falar sempre da mesma medida, agregados fiscais. Mas pode ser o agregado fiscal do Conselho e depois dividido pelo Não, é o conjunto dos agregados fiscais residentes na área metropolitana. A área metropolitana ou distrito? Área metropolitana. Estou a falar da área metropolitana. A área metropolitana faz mais sentido. Que, como sabe, também tem concelhos marcadamente rurais em que, à partida, o rendimento farão de ser esta média. Ou os concelhos rurais também têm muita formalidade. Se fossem só os concelhos marcadamente urbanos, provavelmente esta média metropolitana seria melhor e digamos, o desfazamento de Gondomar em relação a essa média da área metropolitana seria melhor. Mas se quisermos ir aos sujeitos passivos, individualmente considerados, o que nós verificamos é que em Gondomar o rendimento sujeito a IRS é de 911 euros, é de 10.932 euros anuais, o que dá uma média mensal de 911 euros, em comparação com 12.426 euros anuais da área metropolitana de Porto, o que dá também uma média de 1.035 euros. Ou seja, também aqui, e nós sabemos que há muitos agregados fiscais que são compostos apenas por uma pessoa, não é? Haverá uma quantidade substancial que são compostos por duas, em termos. Também aqui há um diferencial de Gondomar em relação à área metropolitana de qualquer coisa como 1.500 euros. Ora, esta realidade, acho eu, devia levar os responsáveis políticos a pensar em estratégias para fazer melhorar os salários em Gondomar. Quer para aqueles que trabalham em Gondomar, quer também para aqueles que trabalham, infelizmente, fora do Conselho, e aí o município por si só é cerca de metade da população ativa. É meio, mais ou menos. Agora, eu depois posso trazer esses números, poderá ficar para uma próxima oportunidade. Pronto, mas sendo certo que o município não poderá intervir ao nível dos outros concelhos, de qualquer modo, tendo assento em órgãos metropolitanos, o próprio órgão metropolitano devia definir estratégias para combater este tipo de situações, este tipo de desigualdade. A verdade é que nada é feito para que isto seja alterado. E é isto, sobretudo numa altura em que o novo governo aponta no seu programa eleitoral para o programa do governo, melhor dizendo, para a diminuição das desigualdades, nomeadamente no que respeita a rendimentos, não é? Se há essa preocupação a nível nacional, também a nível local faria sentido que fossem definidas estratégias para combater este tipo
desigualdade. Como vê, já fui inovador relativamente ao seu programa. Que merecem isto tudo. Ângelo, sobre estes dados, queres acrescentar mais algo? Sim, eu gosto sempre de ver estes números quando é possível comparar com períodos anteriores e a evolução, não é? Porque os indicadores sociais são úteis, são especialmente úteis quando têm uma linha do tempo e quando se percebe a sua evolução. Portanto, eu estava aqui a tentar descobrir rapidamente como é que tinham sido estes indicadores anteriormente. Esta é uma estatística que começou a ser recente e por isso não temos estatística anterior e por isso eu acho é legítima a comparação do Conselho com a área Não, eu não disse que era legítima. Eu disse agora parece-me que são números que não deixam de facto Gondomar ficar numa boa situação, mas não tenho muita dúvida que correspondam de facto à verdade, até porque quando se fala de dados com base na fiscalidade, normalmente esses dados estão bastante certos e por isso o comentário era bom que de facto estabelecêssemos políticas no sentido de diminuir este fosso entre Gondomar e a área metropolitana e, por outro lado, também valorizar o seu conjunto de rendimentos e também os da própria área metropolitana. Porque quando se compara, de certeza absoluta, estes números com os números da área metropolitana de Lisboa em particular, de certeza absoluta e até com a média nacional. Que a comparação vai ser bastante assustadora. E até com a média nacional, está a dizer o Pimenta Dias, e acredito também que seja assim. Por outro lado, quando comparamos estes rendimentos com os rendimentos que existem nos nossos parceiros da União Europeia, particularmente naqueles com quem nós temos uma identificação maior em termos de cultura e de forma de estar fiscal, a Itália ou a Espanha ou eventualmente o sul de França, eventualmente o sul da Irlanda, quando comparamos com estes países e com estas regiões, provavelmente também vamos ficar assustados. Para mim, o que me assusta mais na evolução recente dos indicadores sociais é o afastamento que temos cada vez mais das médias europeias, ou seja, em vez de estarmos a convergir e no sentido de melhorar o bem-estar, neste caso o bem-estar económico, que depois se traduz também noutro tipo de bem-estares da população, o que está a acontecer é exatamente o contrário e nós temos vindo a descer sucessivamente em posições, estando que neste momento nós estamos, penso que o único país que está atrás de nós claramente na União Europeia é a Grécia, mas a Grécia tem uma informalidade fiscal absolutamente brutal e portanto não é comparável diretamente com aquilo que acontece no nosso país. Claro que quando olhamos para os indicadores são o que são, normalmente são divisões de números e por trás dos números estão as pessoas e portanto aqui o que é mais importante também é tentarmos de facto fazer com que as políticas concretas que se fazem desenvolver as empresas, fazem desenvolver o país no fundo, sejam aquelas que levam a que isso aconteça. E o que nós temos observado nos últimos anos não tem sido isso, sendo certo que as pessoas acham que têm mais rendimento e que têm mais capacidade de escolher onde é que gastam o seu dinheiro, mas a verdade dos factos é que não é isso que tem acontecido, pelo contrário, as pessoas estão hoje muito mais pobres do que estavam há 8 anos e há 7 e portanto isso é um facto e é um facto que é importante nós todos nos refletirmos e podermos melhorar, para podermos também de alguma maneira condicionar a forma como os nossos governantes nos dirigem e dirigem as políticas de intervenção social. E eu aqui assim o CDS é um partido que põe sempre as pessoas em primeiro lugar e portanto nós aqui precisamos de facto de políticas específicas que levem ao desenvolvimento das pessoas. Isso é que é o mais importante. Bom, vamos voltar para 90 dias, agora vou fazer ao contrário. Poluição do Rio Douro, Rio Tejo, isto são os espanhóis realmente os maus da fita ou somos nós? Menos água, mais poluição. Qual é a sua opinião referente a isso? Eu tenho a certeza de que as questões
relacionadas com o Rio Tejo são diferentes das questões relacionadas com o Rio Douro. Em primeiro lugar, fazer esse reparo. E se no Tejo eu tenho a convicção de que muitos dos males de que padece têm a ver com a questão do não cumprimento dos acordos estabelecidos entre Portugal e Espanha para a gestão comum dos rios ibéricos, que são dos dois países, no Douro, acho que, para além dessa questão, que do meu ponto de vista é de menor dimensão, há um problema real de poluição, sobretudo no troço final do rio, no chamado estuário do rio, e que resulta claramente da concentração da população, desde logo, porque isso tem a ver muito com focos de poluição, portanto, que se desenvolvem portanto, nesta parte final do Rio Douro. Só para ter uma ideia, não sei se tem este dado, mas em 24 de outubro de 2010 o JN publicou um artigo em que o professor Bordalissá dizia que havia qualquer coisa como 50 linhas de água a despejar em esgotos para o Rio Douro. Portanto, e de acordo com aquilo que eu li, esta situação não melhorou, antes pelo contrário. Portanto, para além da questão dos transvases, que, conforme eu já disse, para mim são mais preocupantes no Rio Tejo do que no Rio Douro, há este problema da poluição pelo rio através de outras linhas de água que não são tratadas e que depois conduzem a este panorama. É evidente que se fossem feitas as coisas que prometem, provavelmente o panorama seria diferente. A mesma notícia dizia que o plano de ordenamento do estuário do Rio Douro estaria ou entraria em vigor em 2012. Estamos em 2019. Não é? Uma das notícias que saiu recentemente é de que este plano de ordenamento continua na gaveta, não é? Com os problemas da poluição a agudizarem. É claro que quando não há uma gestão adequada dos recursos hídricos, e não há, é olhar, nós aqui no nosso Conselho, infelizmente, podemos olhar para vários rios e vimos que não há gestão nenhuma dos respectivos cursos, aqueles que, enfim, são predominantemente, correm predominantemente no Conselho, como o Rio Tinto e o Torto, por exemplo, mas também aqueles que atravessam vários concelhos, como o Sousa e o Ferreira, com uma óbvia preocupação em gerir adequadamente estes recursos hídricos, não é? Já para não ter que lembrar que, segundo o plano que estava estabelecido de gestão dos rios, da bacia hidráulica do Douro, o Rio Tinto, por exemplo, devia estar poluído em 2015, não é? Tenho dúvidas que hoje já esteja poluído, embora possa estar... 2015 mais IVA. Pronto, lá está você. Okay. Poderá ter menos poluição, mas a verdade é que não está despoluído. E quando depois se verificam situações de hectares que funcionam mal e que o recurso é fazer um emissário até ao Rio Douro, porque tem mais caudal e, portanto, tem mais capacidade para fazer a regeneração da poluição, se as coisas... Uma coisa é ter um emissário ligado, outra coisa é ter vários emissários ligados, porque a capacidade de regeneração do rio é evidente que não é imensurável e, portanto, chega a determinada altura em que se dão os problemas. Portanto, há aqui um conjunto de situações que resultam, na minha perspectiva, do mau planeamento e da gestão do recurso. Ângelo, preocupa-te, tu que és também és vizinho do Rio Douro, quase que também frequentas, não é? Claro que a poluição completamente despropositada, eu diria,
ou seja, sem razão que por vezes o Rio Douro está exposto, é algo que me preocupa muito e aliás, o CDS foi dos primeiros a denunciar a situação e inclusivamente a fazê-lo junto da comunicação social e junto das autoridades e portanto isto já dá alguns anos a esta parte e portanto cada vez que há alguma situação que nós obviamente temos conhecimento, isso tem sido objeto de tratamento político e de tratamento noticioso. Em termos da estratégia global, eu concordo um pouco com o que o Pimenta Dias foi dizendo. De facto, temos um problema de estratégia, um problema de definição concreta da forma como os rios são geridos, não são geridos de forma estratégica. Foram cometidos alguns erros ao longo da nossa consolidação democrática. Curiosamente, o Estado Novo conseguiu instalar um conjunto bastante interessante de barragens e de um sistema até de regadio bastante desenvolvido, mas depois com a democracia não fomos capazes de acompanhar a velocidade, quero dizer. E houve algumas decisões muito graves que foram tomadas em termos de gestão da água, que até hoje estamos a pagar a conta. Uma das decisões mais irracionais que foi tomada foi a não construção da barragem do Coa, que seria, digamos assim, do ponto de vista logístico, em termos de distribuição de água pelo interior do país, uma barragem absolutamente fundamental para que isso acontecesse, porque o rio Coa funciona como um canal invertido, portanto a água bombada do Rio Douro para o rio Coa faria um canal que levaria água por muitas centenas de quilómetros, e depois o resto do sistema de descompressão que estava montado, planeado, melhor dizendo, permitiria inclusivamente que estas águas chegassem ao nível do Alqueva, e portanto era um interior inteiro a ter vida e a ter água, coisa que não aconteceu porque foi tomada a decisão política e na altura com amplo consenso de não se construir a barragem do Coa por causa das figuras do Coa, das pinturas rupestres do Coa. Isso é um erro absolutamente crucial para o país todo. E portanto nós não temos de facto uma gestão planeada da água e dos sistemas de gestão ambiental. Sendo certo que também tem que se dizer que desde os anos 80, 90 temos melhorado muito a capacidade de despoluir as águas que vão depois para os rios, ou seja, o conjunto de hectares, as obrigações que as empresas têm até esse nível, etc., hoje são completamente diferentes das que eram nos anos 70, nos anos 80 e até mesmo nos anos 90, e portanto a capacidade poluidora, se quiserem, do ser humano que habita em Portugal não é a mesma do que, felizmente, do que aconteceu há 20 ou 30 anos. Agora, ao mesmo tempo, se a questão é uma questão de importação das águas de Espanha que já vêm poluídas, ou somos nós que as poluímos, eu penso que isso não é tão relevante. É evidente que o facto de não haver caudais de água vindos de Espanha é relevante. Agora, a densidade da poluição, aquilo que me dizem, e tenho conversado com muitas pessoas a este propósito, é que o grau de poluição que entram as águas do Douro, em concreto, é menor do que quando saem, inclusivamente em Gondomar, ou seja, quando o Rio Douro entra em Gondomar, a poluição do Rio Douro é menor do que quando sai de Gondomar, pelo menos são as análises que me têm falado. E, portanto, nós estamos a poluir, isso é um facto, e é um facto que não adianta escamotear. Temos é que continuar a trabalhar no sentido de melhorar a forma como as empresas, os cidadãos, como as entidades públicas e aquelas privadas que acabam por contribuir para a despoluição das águas trabalham, de modo a que este problema seja cada vez menor. Como digo, a evolução existe, é uma evolução
positiva, podia ser muito mais rápida, podíamos ter uma gestão integrada muito mais bem pensada, e eu espero que agora, com 50 secretários de Estado, haja 2 ou 3 que se preocupem com este problema e que possam de facto construir um plano de gestão integrada dos rios, que faça com que daqui a alguns anos possamos ter de facto uma integração total na forma como trabalhamos este problema, como resolvemos este problema. Bem, Faria, você que é um homem com atenção às hectares, como é que vê este eu só fico preocupado que efetivamente nós estamos a viver uma situação e temos organizado uma associação, ou como é que podemos dizer, uma associação de municípios, que é o Parque das Serras, em que, obviamente, este ano, perante o orçamento que tinham, não podíamos, na altura até fomos os dois que referimos isso, que com o orçamento que se tinha, não se podia esperar grandes apoios, mas nós sabemos que o Rio Douro está poluído. Não sei se também esse alerta de poluição é para alguém atingir o Mário Ferreira, e agora já não é só o Mário Ferreira que está por causa dos barcos, porque há um aumento muito elevado do turismo e por causa de muita circulação de barcos, que neste momento já são 2 ou 3 companhias a navegar no Rio Douro e já querem atingir isso, obviamente. Nós temos alguns rios... Nós temos de saber distinguir 2 coisas. Uma coisa é o rio, outra coisa é o seu estuário. Está bem, mas o estuário... E a situação mais preocupante é no estuário. E eu não sei se depois com a construção do paredão em Matosinhos não vai provocar algumas coisas. Nunca ninguém falou sobre isso. Estão todos preocupados com as ondas na praia de Matosinhos, que já dizem que vai provocar algum focos de poluição, não vai haver uma circulação das águas. Também pode acontecer no estuário e também com o Rio Douro. Isso tem toda a razão na questão que fala. Depois temos os rios. Nós felizmente temos a freguesia de Rio Tinto, que se preocupa com o Rio Tinto. Há um movimento criado, que é o movimento Rio Tinto, que tem feito um trabalho excelente e tem feito alguns alertas. Infelizmente ainda há algumas ribeiras que ligam a Rio Tinto que não estão a ser tratados, e é um caso bastante grave que vem da Granja, que vem do nosso concelho vizinho, nomeadamente a freguesia de Águas Santas, que pelos vistos ninguém está preocupado com a despoluição disso ou colaborar para a despoluição dessa ribeira. Quanto ao resto, nós temos grandes movimentos de pessoas que neste momento já estão a ficar preocupadas, e não são políticos, e não são movimentos políticos, são movimentos de pessoas que estão preocupados, nomeadamente com o Rio Ferreira, e eu não vejo uma palavra do nosso executivo a falar sobre esta questão do Rio Ferreira. Um rio que vem desaguar a uma freguesia nossa, que é a Foz Sousa, não é? Que afeta o Rio Sousa, que podia ser uma potencialidade turística enorme, atravessa a freguesia, neste caso a freguesia também de São Pedro da Cova, e não há nenhuma preocupação, não se vê uma palavra a dizer que podia-se ativar o Parque das Serras a ficar preocupado, porque afinal quem está a fazer este grande movimento até mais pessoas de Paredes estão preocupadas, obviamente atacar o município de Passos Ferreira, mas ninguém fala sobre nada, sobre a poluição do Rio Ferreira, e vê-se, continua-se a haver ataques ambientais. Gondomar, 0. Nós temos o Rio Torto, um rio que atravessa a minha freguesia. Temos uma junta que, por ser pessoas locais, estão preocupados em tentar manter o Rio Torto um bocadinho ativo, mas não têm orçamento para fazer nada. Vão fazer algum trabalho de limpeza para ali, colado na junta, tentar ativar uns trilhos junto à nascente do rio, mas é um trabalho que tinha que ser um trabalho com cabeça, tronco e membros, começar na Foz e ir até à Foz do rio. Quer dizer, não se vê trabalho, não há nenhuma preocupação a nível do Executivo Camarário sobre isso. O que é que estamos à espera? Vamos ver o que é que vem aí o orçamento do Parque das Serras, ver se alguém vai se preocupar com isso. Pronto. Isto hoje é só ironia. Não, mas é verdade. O caso do Parque das Serras, assim, o Parque das Serras, tanto quanto eu percebi, está a desenvolver, a apresentar projetos para ir buscar, digamos assim, financiamento e fundos que possam vir a permitir alguma recuperação das serras, não é? Pelo menos é isso que se espera. O orçamento do ano passado era para pagar quase ordenados. Certo, está bem.
Mas os ordenados, só com ordenados é que é possível depois Também fazer é verdade. projetos. Agora, por isso é que mas aquilo que eu disse... Eu não estou a defender o ordenado das pessoas que trabalham no atenção, Parque das Serras. é verdade, para ver por trabalho também tem que haver pessoas. Agora, que não coloquem muitos técnicos superiores, muitos administradores, muitos não sei o quê, esqueçam-se. Seja o caso também. Pronto, ou seja... Nesse aspecto são parcos. Tanto quanto eu sei, tem um trabalho... Mas os técnicos... A Associação de Parque das Serras tem um colaborador há meio tempo. Pronto, mas tem que haver maior preocupação para isso. Então para que é que existe? Quem é que existe isso? Por isso é que diz, vamos ver o orçamento. Até pode ser coisa, possam ver aí um bom orçamento. Mas vocês não querem discutir o essencial ao nível do Parque das Serras? Vocês, quer dizer... Vocês não estão a falar de nós, Pimenta Dias. Estão a falar de... Que nós claro que estou a falar... Neste momento foi focado... Eu lembro de uma reunião que eu fui do Executivo da Câmara Pública e que a CDU e o PSD falaram sobre isso. Mas tudo isto foi vanglorizado por ser a união de três grandes municípios, Partido Socialista, em que na altura até foi referido que o que tinha de bom era serem 3 municípios socialistas que tinham o governo a apoiar. Eu digo-lhe, é uma boa iniciativa de marketing político. Tenho que tirar o chapéu a quem desenhou isso a quem desenhou o projeto. Isso também é preciso. Porque é uma boa iniciativa de marketing. Mas isso também é preciso. Eu não estou a dizer que não é. O que eu estou a dizer é que se nós queremos uma área protegida chamada Parques das Serras de Porto ou Parque das Serras, temos que nos centrar no essencial. E o essencial isto vai demorar décadas, é reflorestar toda aquela área com espécies autóctones. Sim, também isso ajuda. Sem isso não se consegue. Isso também ajuda, efetivamente, isso também ajuda. Evidentemente que é meritório. Mas penso que há um projeto pequenos para isso, independentemente não estou a ver. isso que Eu que todos os dias tenho o privilégio de olhar para as serras e vejo aquela cordilheira toda, não estou a ver. Um projeto não eu não digo obra, que não seja meritório fazer pequenos projetos em torno da flora autóctone que está ao longo dos rios. É meritório, só que não chega. Depois não chega. Não é? E salvaguarda das espécies repícolas, tudo bem. Agora, não chega para a dimensão. Não fazer nada, não é? Tudo bem, mas se queremos efetivamente uma área protegida, tenha paciência, tem que concordar comigo, temos que reflorestar toda aquela área, ou uma parte significativa da área, com espécie autóctone. Aliás, concordo consigo há muitos anos. Aliás, uma das causas das poluições dos rios é após os incêndios. Porque vem muitos detritos e muitas substâncias minerais para... Se não há caudal, então... Exatamente. Eu gostava de ver o Parque das Serras da Associação a discutir, por exemplo, a implementação de projetos de aproveitamento da biomassa das serras. Exatamente. Você vê? Eu não vejo. É por aí que se consegue dar a volta, na minha opinião. Não só, é um dos elementos de intervenção. E os projetos de biodiversidade também são... Enfim, há uma série deles. São associações parcas e pequenas. Eu acredito que a associação tenha sido criada e esteja a ser desenvolvida com esse objetivo, porque senão seria, digamos assim, uma perda de dinheiro do erário municipal destes 3 municípios, não é? Portanto, que são quem está a financiar, no fundo. E, portanto, acredito que possa haver no futuro projetos que sejam interventivos e que possam melhorar o Parque das Serras. Agora, ao mesmo tempo, percebo que nós já gostaríamos que estivesse feito, não é? E está em projeto. Atenção, mas é verdade também... Isso não tem um ano. É verdade também que o Parque das Serras tem, neste momento, alguns 2 ou 3 anos, não é? Talvez. Mais. E é verdade também que antes de haver o Parque das Serras não havia nada. E, portanto, acho que é preferível haver alguma coisa Não havia nada, nenhuma instituição cuja preocupação principal fossem aquelas serras. Você pode dizer assim, mas por isso é que eu falo, não, por isso é que eu falo em vocês, porque eu conheço um estudo de 1964 relativamente à criação do parque, que na altura não se chamava Parque das Serras, do aproveitamento da Serra de Santa Justa, etc. Elaborado pelo professor Nuno Oliveira, que tem as responsabilidades ao nível do parque... Da gestão do parque. Do Parque de Vintes, do Parque Biológico de Vintes e de outras coisas.
vários projetos de lei entraram na Assembleia da República no sentido de ser constituído esta área protegida. Todos chumbados, todos arrumados na gaveta. Portanto, não se diga que ao longo destes anos não foi feito. Agora, Tá bem, não houve foi vontade política mas quando você para... diz vocês, está a dizer é o PS, o PSD, o CDS. Não, mas então- vocês então- não deixaram isso que você está a dizer. Não está a dizer que eu, José. Mas então ou estamos não, aqui. não é? Eu não falo... Não, eu não individualizo estas coisas. Mas então estamos você aqui a pode dizer dizer- assim, para os partidos da direita Então não estamos deixaram. aqui a dizer que perante 3 municípios socialistas e com um governo socialista deveria haver um maior aproveitamento e criar mais sinergias para um parque estar completamente ativo. Mas com certeza. Não se vê projetos com universidades, não se vê projetos com outras autarquias, não se vê. Estão ali fechadinhos, parece que aquilo é um burro. Aí tenho que discordar. Não sei, então tenho é que que eu estou a discordar porque muita da literatura que existe sobre o chamado Parque das Serras Foi criado por esse. deve-se à intervenção do meio universitário. Isso aí tem, Sim, tem Pronto, que... então, É então, normal, não É normal, mas portanto, é uma realidade que se for Bem, meus filhos, eu estou a gostar muito deste debate sobre isto. Acho que falta alguma coisa. Não. Vamos passar para outra, porque daqui a pouco não temos tempo. Deixa-me só dar-lhe um dado Eu sobre... ainda estou curioso sobre a política. Deixa-me só dar-lhe um dado vocês sobre a querem falar questão de da política? poluição do estuário do Rio Sim, Douro. esteja bom. Força. Segundo o professor Adriano Bordal Sá, do Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, que é o que tem estudado mais esta situação, a contaminação fecal do estuário é neste momento 5 vezes superior à de 1985. Se nós tivermos em consideração que entre 1985 e atualmente algumas hectares foram construídas, podemos tirar conclusões acerca desta matéria. Mas aqui no Douro também há muito de droga. É muito lixo acumulado, o Sr. Pimenta diz. Muito lixo. isso os serviços locais têm que ser recebidos. Hoje nós temos aqui o Nuno Coelho para fazer a defesa do partido. Mas ninguém está a atacar quem quer que seja. Não, sim, pelo contrário, até acho que até está a ser muito engraçado. Está a dar umas Até indiretas. estamos a defender e tudo. Não, há algumas indiretas que eu também gostava aqui de ouvir a opinião dele. Como é óbvio. Não está, pronto, ficará para a próxima. Vou começar por ti, para depois concluir ali. O que é que te merece em relação a esta polémica em redor do Palácio Cristal? Um ponto. Isto falamos do Porto. E depois, O Palácio Cristal já não existe. pois, o Palácio Cristal tem o nome de Rosa Mota, que agora puseram lá a É o cerveja pavilhão Superboc. Rosa Mota e é a Arena Superboc. E de outra, o Porto, a deputada de bloquista, uma deputada, vai à baila dar sinais políticos de que a cidade poderá ser, quase na totalidade, entregue ao alojamento local, em detrimento da habitação. O que é que te apraz dizer sobre estes assuntos? Há algo que diz alguma coisa? Bom, Não diz nada? sobre a questão do pavilhão Rosa Mota, que também é a Arena Superboc, eu penso que é uma não questão, quer dizer, porque o pavilhão Rosa Mota tem a sua identidade, as obras que foram feitas permitem uma utilização muito mais diversa do espaço, e portanto, nomeadamente funcionando também como uma arena. Portanto, sinceramente acho que é uma questão de pormenor. Provavelmente seria impossível a realização das obras que foram desenvolvidas sem o apoio de um mecenas, neste caso de uma marca Pois isso é o de que se usa cervejas agora, do não é? Norte, e portanto parece-me que é uma questão perfeitamente menor, sinceramente. Em relação ao alojamento local, eu confesso que acho sempre que é melhor termos vida do que não termos vida. E o que é que acontece? Acontece que ao longo de muitos anos as pessoas que moravam no centro da cidade foram abandonando o centro da cidade. E portanto foram vindo viver ou foram empurradas para fora do centro da cidade. Por várias razões, Pimenta Dias, por várias razões. Não, mas não foram foram empurradas para... Algumas delas por uma questão de ilhas. maior conforto, porque, quer dizer, e outras porque de facto o custo era maior no centro da cidade. E portanto, a mim, eu não tenho problema nenhum se o Porto for todo convertido em alojamento local. Não me aborrece absolutamente nada, desde que as pessoas que
desde que as pessoas que moram na região e que habitam na região continuem a ter boas oportunidades de habitação. Ora, o que é que acontece? Acontece que, de facto, nos últimos tempos, o que tem acontecido é que tem havido uma pressão de subida generalizada dos preços de arrendamento, induzida, por um lado, pela procura do alojamento local, por outro lado, pela procura que a cidade tem tido em termos de turismo, mas também induzida pelo facto de que o Porto, além do turismo, tem muitas outras valências que fazem com que seja altamente procurado. Estamos a falar, por exemplo, das empresas de sistemas de informação e de tecnologias de informação que se instalam no centro do Porto ou próximo do centro do Porto. Estamos a falar do desenvolvimento do próprio comércio, que tem tido um crescimento em algumas áreas. É verdade que noutras áreas tem tido alguns problemas, mas nas áreas da restauração, dos bares, etc., tem tido um crescimento também bastante acentuado. E, portanto, tirando o balanço, fazendo o balanço do deve e do haver em relação ao alojamento local e à maneira como a cidade se transformou pelo alojamento local, eu penso que o balanço é muito positivo e acho que nós todos deveremos de procurar fazer com que se prossiga este caminho, no sentido de que o Porto continue a ser fortemente valorizado nos mercados de turismo. Também acredito, e por isso é que faço, digamos, investimentos no interior, também acredito que o facto de termos turismo no Porto, em Lisboa e no Algarve principalmente, vai fazer com que rapidamente os turistas que nos visitam segunda, terceira e quarta vez também percebam que há outros destinos turísticos à volta do Porto, à volta de Lisboa e perto do Algarve, e que também vão conhecer outros destinos para além daquele que procuram em primeiro lugar. E, portanto, o país, Portugal, como uma marca de turismo forte e capaz de impulsionar a vinda de cada vez mais turistas e capaz de proporcionar aos turistas um ambiente de qualidade em termos de tratamento do próprio turista. Eu estou a falar desde o alojamento até à alimentação, à restauração, etc. Isso sim é que faz com que nós sejamos altamente competitivos e que o turista tenha vontade de cá voltar, porque trazer o turista a primeira vez é uma coisa relativamente fácil, não é muito complicado. Hoje em dia os viajantes, os turistas querem conhecer os destinos todos que estão no mapa e, portanto, as pessoas gostam de visitar um sítio pela primeira vez e ver como é que é localmente. E agora, repetir a visita, isso já é mais complicado e, portanto, se nós formos capazes, enquanto país, de fazer com que as pessoas venham mais vezes e hoje vieram ao Porto e amanhã vão a Lisboa e depois da manhã vão a Beja e depois vão a Braga e depois vão a Viana do Castelo e depois vão a Bragança, isso sim é que faz de facto uma grande diferença e isso é um desafio que o país todo tem para ganhar. Felizmente, no caso do turismo, houve este desenvolvimento impulsionado fortemente pelo segundo governo anterior, porque de facto foi uma das estratégias claras e que foi uma aposta ganha, que ainda hoje estamos a ver os resultados e a acompanhar as consequências das políticas de promoção do país que foram desenvolvidas. O caso da Web Summit, por exemplo, que também é um fator de atração de um turismo diferente, também é, por si, um fator de capitalização do país e que faz com que o país também fique na frente, não só enquanto na área do turismo de lazer, mas também no turismo empresarial, que é um outro tipo de turismo que também é preciso nós termos uma atenção muito grande. E neste caso, como estamos a falar de altas tecnologias de inovação e desenvolvimento das organizações, da melhoria das organizações, mais uma vez é Portugal que está na linha da frente e isso a mim deixa-me muito, muito satisfeito. Comenta Dias, a oposição, portanto, incluindo a CDU, também não compareceu a esta inauguração das obras de melhoramento do Palácio de Cristal, melhor dizendo, é Palácio de Cristal, para mim continua a ser Palácio de Cristal e então, desculpa lá, ou é o Pavilhão Rosa Mota ou é a Arena Superbowl? É tudo, mas para mim é o Palácio de Cristal porque é aquilo que eu vejo, pronto, os nomes que vieram a Eu compreendo que a oposição não tenha comparecido
Acha bem, acha mal? Não compreendo perfeitamente, até. Pois não. Olha uma coisa, o que é que nós devemos valorizar? É o facto de uma autarquia, não tendo dinheiro ou não querendo gastar dinheiro do seu orçamento, procura um mecenas para financiar determinada recuperação de um equipamento a troco do nome, ou devemos valorizar as tradições e figuras que se destacaram em Portugal. Eu acho que temos que valorizar as figuras que se destacaram ao nível de Portugal, e para mim essa é a questão fundamental. Olha, então tínhamos de chamar Para para mim- a de cristal. Não, para mim essa... Não, repare, eu que não gosto de falar do Porto Cidade, porque sou avesso ao Porto Centrismo, acho muita graça que um equipamento tenha 3 nomes: Palácio Cristal, Pavilhão Rosa Mota e Superboc Arena. É engraçado, é uma originalidade do Porto. Agora, de facto, as pessoas têm dignidade, não é? E daquilo que eu li, é essa dignidade que está em causa, não é? Porquê? Porque o Superboc Arena aparece em letras mais gordas. E percebes porquê? Porque tem que se pagar o investimento que a Superboc fez naquele espaço. Agora, se queriam ir por aí, tinham falado com a homenageada quando foi dado o nome de Pavilhão Rosa Mota, no sentido, desculpe lá, mas vamos dar-lhe ali o seu nome ali a outro equipamento qualquer. Não penso mais nisso, porque nós temos outros interesses e, portanto, temos que pagar as obras que a Superboc financiou. Portanto, acho mal, acho que no contexto de uma autarquia não fica bem. Mas eu queria falar sobre o alojamento local. Era isso, mas é isso. Pronto. Exatamente, também, é as É duas que, questões. é que eu tenho uma opinião completamente diferente da do Zé Ângelo sobre esta matéria. Muito já me surpreende calculado. Não, mas deixa-me explicar. Primeiro, eu acho que os territórios urbanos devem ter algum equilíbrio do ponto de vista da sustentabilidade. Quer seja ambiental, quer seja económica, etc. E tenho para mim, até me demonstrarem o contrário, que os fenómenos de turismo de massa, que é aquilo a que estamos a assistir em Lisboa e Porto, não é massa no sentido da mochila às costas, turismo de massa no sentido da quantidade. Sim. Ok, pronto. Eu tenho para mim que esse fenómeno tem épocas, é um fenómeno que não é constante. Não é? Por exemplo, eu estou convencido que se a situação política melhorar nos países do norte da África, né, há digamos, um volume substancial de turistas que hoje vêm ao Porto e vêm a Lisboa e que voltarão ao norte da África. Né? Porque, como muito bem diz o Ângelo, o turista gosta de procurar espaços novos, cidades novas, experiências novas, gastronomias novas, tudo isso. E por isso este caráter mais ou menos periódico de boomos turísticos em determinadas localidades. E, portanto, se isto acontecer, ou se vier a acontecer daqui a 3, 4, 5 anos, nós podemos estar perante, de repente, uma diversificação do Porto, do Porto Cidade, assim como de Lisboa, sobretudo naquilo que se designa por centros históricos. E, do meu ponto de vista, isso é mau, porque cria rupturas, nomeadamente socioculturais e de outra natureza. Por outro lado, eu nunca compreendi, mas se calhar se me fizerem um desenho eu compreendo, que não haja estratégias de procurar distribuir esta massa de turistas por um aglomerado urbano mais extenso. Não é? Porquê? Porque não criava, do meu ponto de vista, estas situações de ruptura ou pré-ruptura, portanto,
urbana nas grandes cidades e, por outro lado, ajudava as periferias desses núcleos mais centrais. Mas isso não é uma falta de trabalho por parte do Porto Cidade. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou por parte dos municípios. Eu não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer que seja. O Porto Cidade não eu tem não culpa sou, disso. Eu não estou a dizer eu não estou a defender o Porto Cidade. Eu não estou a dizer que seja um problema, uma questão do Porto Cidade. Para isso teria que concluir que havia uma estratégia desenhada, o que manifestamente não há. Isto tem a ver com outra realidade. Não há. Agora, o que eu digo é que isto já decorre há alguns anos e, portanto, podiam ter delineado uma estratégia de, digamos, distribuição por uma área urbana mais vasta destes equipamentos, de forma que os turistas pudessem também eles conhecer esses espaços mais suburbanos, se assim quisermos. O Zé Ângelo fala da questão do interior. Ele sabe tão bem quanto eu que o turismo no Douro, tirando os navios que vão cheios até Barca d'Alva e regressam e que deixam uns cêntimozinhos em algumas localidades, aquelas que têm um maior património histórico-cultural, porque o grosso fica dentro dos navios, em termos daquilo que é o gerar ou nas quintas associadas de riqueza, ou nas quintas associadas, o que também é um problema, como sabe. Portanto, as populações locais do interior, nomeadamente do Douro, não ganham muito com essa situação. Ganhariam sim se fosse incentivado, por exemplo, o alojamento local, pequenas unidades que dessem aos turistas outras vivências, etc. E o Zé Ângelo sabe quanto eu que o turismo no Douro, nomeadamente, é uma míngua se compararmos com o Porto. Já não quero comparar com Lisboa. Pronto. Eu quero dizer uma coisa. Eu sempre... para concluir que estamos... Sim, mas é só mais uma frase. Eu sempre me recusei e resmungo sempre com as minhas gentes quando estou no Douro a aceitar chamar vinho do Porto a um vinho que se produz no Douro. Para mim, é vinho fino ou vinho generoso, porque do Porto ele não tem nada. Apenas teve, digamos, a infelicidade de ser transportado para o Porto e ficar com o nome da cidade. Era para o Porto enquanto o imposto foi baixo. O imposto passou a ser alto e foi para Gaia. Aquilo é Douro puro e duro. Vai morrer com o vinho do Porto, não tenho dúvida. Vamos lá também. Bem, primeiro falar um pouquinho pequeno alerta. Não sei se quando eu não sei se quando há um bocado falaste de Beja estavas a pensar no aeroporto internacional de Beja. Não sei quando há um bocado falaste, pronto, não sabes, ou de Montijo. Bem-vindo Montijo. Para mim o aeroporto internacional de Beja a funcionar é bom, porque exatamente. Pronto, não, relativamente ao alojamento que está a crescer no Porto, temos no Porto, obviamente que foi uma bolha imobiliária que nasceu assim, e eu que estava na área imobiliária da banca, que passei pela crise bancária dos financiamentos quando a banca cortou e nós tínhamos alguns prédios daqueles que ficam do crédito mal parado, quase que oferecíamos às pessoas e ninguém queria tocar nos prédios. Era uma coisa impressionante. E as pessoas entregavam os prédios porque não iam fazer nada, entregavam aos bancos. No momento para o outro apareceu. Foi uma bolha imobiliária que deve ser analisada. Certeza que está a ser estudada na área da economia, de certas disciplinas de economia urbana que existem, vão ser estudadas, porque é um case study bastante enigmático o crescimento no Porto. E lembro em 2003, 2004, que eu muitas vezes, ainda nessa altura estava a estudar, estava a tirar pós-graduação e íamos ao Porto, estava vazio. A Rua Santa Catarina era perigosa andar. E neste momento é de turistas. Há dias uma pessoa veio ter comigo à batalha e diz assim: eu vim percorrer a Rua de Santa Catarina, não vi falar português. Inclusive até os vendedores estavam a falar em inglês ou um inglês de Portugal ou qualquer coisa. Isso nota que é um turismo que é preciso. Agora, qual é as duas grandes preocupações? Primeiro, talvez fazer atrair os moradores, manter os moradores antigos, por questões fiscais, calhar, haver diferenciação dessas tipo de massas de pessoas, tentar atrair moradores também para lá, projetar com construções próprias para isso, não deixar haver, como é que eu posso,
a promoção imobiliária a atingir preços exorbitantes, que estão a atingir, se calhar aí o município podia ajudar a criar loteamentos com preços controlados, de maneira a trazer esses investidores para cá, controlados, ou até a própria Câmara a entrar nesses projetos. E o turismo. Nós também neste momento estamos a ver fazer tudo, construções de hotéis e casas e só para turismo rico. O turismo da mochila, ou do pé descalço, falando assim, que também traz alguma vida, porque esse turista é o que vai procurar a pequena casa das refeições que se come a 5, 6 euros, é o que vai procurar aquela pessoa que vende a sanda da bifana, é o que vai procurar a cerveja e copo. Esse turismo é importante, porque isso é que vai mexer com a economia local das pessoas, com as pequenas mercearias, dos pequenos cafés. Isso era muito importante. Não pensar só... É importante haver um hotel de luxo no Porto, como e em Gondomar, que foi o primeiro hotel, que ainda até agora vamos ver o que é que aquilo vai trazer para Gondomar. Mas era importante fazer pequenos barcos de transporte turístico para fazer pequenos passeios e assim poder utilizar o famoso cais de Leverinho, ver o que é que podia trazer lá assim aos cafezinhos que tinha lá e tentar depois dinamizar com passeios no Rio Sousa, fazer trajetos pedonais. Isso é que sim, podia ser muito importante, transformar o Rio com pequenos projetos de turismo que podiam ser interessantes para dar economia às pessoas locais. O Porto neste momento está a precisar de pessoas fixas e isso tem que ser algo que ser feito. Gondomar, neste momento, projetos imobiliários são poucos, não se vê. E Gondomar neste momento está a precisar de habitação, Rio Tinto está a precisar urgentemente de habitação, Baguinho também, Fanzers, neste momento não se vê projetos imobiliários e as pessoas querem vir para cá. O que é que está a acontecer? Está a acontecer já a imigração, as pessoas pararem em Valongo, noutras terras mais afastadas, e nós estamos a perder uma oportunidade e alguém tem que fazer alguma coisa nisso. Não há incentivo para as pessoas também construírem. E porquê? Porque os projetos demoram muito, os terrenos estão a ficar também muito caros, porque também não há procura para eles e as pessoas tentam ganhar alguma coisa e nós temos que fazer alguma coisa. Sobre o pavilhão Rosa Mota, rapidamente agora, eu não falei sobre isso. Eu acho que aquilo que houve foi talvez uma falta de diálogo. Agora, espero, e assim, obviamente que eu acho que também devia ter sido haver um respeito por uma instituição, e nesse caso a Rosa Mota é uma instituição, e espero que também não esteja metido um bocadinho de política atrás disso. Porque nós sabemos a guerra PS com Rui Moreira. E nós sabemos quais são as tendências da Rosa Mota. Agora, obviamente que podia ser feito algo. E nós temos ali uma grande herdade, que não é só o Palácio Cristal, o edifício. Temos mais, uns jardins, possivelmente poderia ser tratado. Podia ser a entrada Rosa Mota, conhecido por aqui por Rosa Mota, e o pavilhão Arena. Vamos ser sinceros, a Superboc também investiu. O quanto é o redondo? Exatamente, nós estamos a esquecer a beleza dos jardins que está lá. Podia ser feito lá um parque de atividades desportivas à volta, que até dignificava o atletismo e a prática do desporto, as pessoas a frequentar aquilo. Podia ser feito várias atividades. E isso só estão a contar o edifício em si. Quanto ao edifício, já vi, acho que a obra está a ser grandiosa e cada vez mais nós vamos ter que trabalhar como mecenas a fazer. Olha, tomara que houvesse um parque cultural aqui a abranger Gondomar, que servisse várias freguesias, São Pedro da Cova, Baguinha, Rio Tinto e Fanzes, por exemplo. Quem tomara? Ok, bem, os temas, eu tinha aqui muita coisa, mas não vou ter realmente a acabar. Vamos falar do orçamento na próxima semana e outras coisas mais, orçamento geral do Estado. Mas só um sim e não. Desculpar, você na próxima semana eu vou falar sobre o orçamento municipal. Sim, com certeza pode falar. Para o ano? Já o conheço? Já tem em mãos o orçamento para o ano? Eu já conheço. Eu não o tenho em por acaso ainda não tenho. Vamos ver se falarmos. Anda muito rápido. As vossas connections não estão a funcionar bem. As minhas conexões. Não, as suas estão. Eu estava a dizer os dois colegas. Eu também não me predispus a isso, mas também eu tenho rapidamente. Aliás, não falei hoje porque respeito. Sim ou não, agora para acabar mesmo, futuro dos carros elétricos, dos carros movidos elétricos. É amanhã a votação, é Assembleia Municipal. Não, na Câmara. Acho que já. A Câmara Executiva. Na Câmara, isso é, depois pensar que vai à Assembleia Municipal. Futuro dos carros elétricos, com esses preços de baterias. Sim ou não? Tem futuro? Tem futuro, de certeza.
com estes preços de baterias, agora já vem de 30 mil, já dizem que as próximas vêm para 7 mil, 9 mil. Tem futuro? Tem, certeza. Pedro Dias, mesmo a concluir, é só sim ou não? É assim, o historial da evolução da mobilidade em carro individual, tudo aponta para que o carro elétrico suplante todos os meios, todos os outros veículos individuais no futuro. Isso não tenho grandes dúvidas. Agora, a questão que se coloca é... Preços das baterias. Não é preço das baterias, é tudo. o que é que fica mais caro, se um carro elétrico ou um carro, digamos, tradicional. Hoje, por acaso, vi uma notícia de que um ardeu e morreu com dor lá dentro. A única Isso não, também- atenção, também isso pode aconteceu ser com- exatamente. a gasóleo. É bem evidente que sim. Não, aqui a Obviamente. única grande medida que pode surgir são os motores de hidrogénio que podem ditar a diferença. Que isso pode haver uma diferença e a evolução. E provavelmente o carro elétrico será substituído por carros a hidrogênio. Exatamente, é a única diferença. Mas imagina, vai demorar 1, 2, 3 décadas a haver uma atuação. Não tenho Bom, mas senhores, O resto foi um de política não prazer falamos. tê-los aqui. De política não falamos. Foi um Falamos prazer tê-los aqui hoje. Então você não quis introduzir o tema político? Não, eu não consegui hoje, vocês não deixaram. Tudo que se fala aqui é política. Então você tem uma oportunidade. Até abriu o programa e tudo. Tudo é política. Tudo que se fala aqui, no fundo, acaba por ser encontrar política. Bom, foi o que foi possível hoje. Para a semana então, vamos falar do orçamento municipal e provavelmente também do orçamento geral do Estado. Do quê? Do orçamento? O orçamento do Estado não é apresentado à Assembleia antes de dezembro. Eu sei, mas olha, Isso é que é um facto político. mas Isso é há, que é um mas há facto facto, mas já há conhecimento dele. Eu posso, se quiser ler, já o consegue. Não, há uma coisa, são coisas diferentes. É um projeto, uma coisa é não é? o programa do governo. Então é o projeto, tá bom. Eu sei que Outra sim. coisa é o orçamento. Tá é que bem, o programa tá do bem. governo não tem números. O orçamento é Tá. suposto Ouvi dizer ter. que o livro das cativações era maior, não? Não, assim, o Partido Comunista, em princípio, sobre o programa não vai dizer nada. Sobre o orçamento vai ter muito Vais que dizer isso para a semana. Meus senhores, foi um Não, prazer. sobre o programa vai dizer. Deixem-me acabar. Vai dizer Vamos mais a que ver. o CDS. Meus Ah, senhores, isso, certeza Quer absoluta. apostar? É, Dou já certeza uma absoluta. Certeza absoluta. Olha, está incluído Tem no mais tempo orçamento da a fazer Antena, a tem mais portinha. tempo da Antena, tem mais Está incluído no orçamento de fazer a portinha meus na Assembleia senhores, da desculpem lá, República. mas agora tenho que terminar. Foi um prazer estar convosco. Amândio Couto, Rui Faria, Pimenta Dias, Ângelo Pinto. Deve ser a Estiveram porta aqui mais realmente cara numa de discussão Portugal. interessante. Para a semana, naturalmente, há mais. Falaremos de outros assuntos. Fique lá, até bem. Repare, programa Passe bem. do governo, do orçamento. Mas, senhores, deixem-me acabar agora. Agora acabou.